Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 109 da prova azul do segundo dia de aplicação do Enem 2021. Vamos para a questão? A questão diz o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta corresponde a alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e os comprimentos de algum dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade se mantém constante para todas as geometrias. Uma aproximação confirmada pelo estudo. Então aqui a gente tem uma tabela com informações sobre 4 fios, né? Para cada fio ele dá a informação da área, do comprimento e está aqui a resistência, né? Resistência 1, 2, 3 e 4. Aí ele pergunta: as resistências elétricas dos fios em ordem crescente são qual? Né? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui é calcular a resistência elétrica de cada fio e montar em ordem crescente essas resistências, tá? O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma tabela com área e comprimento, né, para cada fio. Então, a gente vai calcular a resistência elétrica de cada fio aqui através da segunda lei de Ohm, que é a lei que calcula a resistência de um fio através da sua geometria, né? Dependendo da sua área e do seu comprimento. Tá? Então, bastava a gente lembrar dessa segunda lei de Ohm para a gente poder calcular essas resistências. Vamos lá lembrar dessa segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é expressa por essa seguinte equação. Resistência é igual a ρ, que é a resistividade, essa letrinha grega é a resistividade do material, uma característica de cada material. Então, um fio de cobre tem um ρ específico, né? O alumínio tem um ρ específico. Cada material tem a sua resistividade e que ele fala aqui, ó, que essa resistividade vai se manter constante. Ou seja, os fios devem ser feitos aqui do mesmo material, né? Então, a gente não vai se preocupar com esse ρ porque ele diz que é constante, tá? Então, a segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual a resistividade multiplicado por L, que é o comprimento, dividido pela área do fio, tá? Então, a resistência de um fio depende do seu comprimento e da sua área. Os valores estão aqui na tabela, tá? Então, a gente vai aplicar essa equaçãozinha, essa fórmula para cada um dos fios e ver quem é maior e quem é menor aí, tá? Então, bora para cá para a gente ver isso aí. Então, vamos começar pelo fio 1, tá? Então, resistência 1 vai ser igual a ρ vezes comprimento 1 dividido pela área 1. Então, a gente vai ter aqui, o ρ é constante, a gente mantém, o comprimento 1, 312, a área 1 é 9. Se a gente fizer essa divisão aqui, 312 por 9, vai dar 34,7 vezes o ρ, né? Então a gente tem aqui a resistência do primeiro fio. Vamos calcular agora a resistência para o segundo fio. O R2 vai ser o ρ vezes L2 sobre área 2. O ρ é constante, a gente mantém. O L2, o comprimento 2, está aqui, ó, 47. E a área 2, tirado da tabela, vale 4. Se a gente dividir isso aqui, 47 por 4 vai dar 11,75 ρ. Então temos aqui a resistência do segundo fio. Vamos fazer do terceiro. R3 é o ρ vezes o comprimento 3 sobre a área 3. O ρ constante a gente mantém. Comprimento 3 está aí na tabela, né, do fio 3, 54. A área do fio 3 vale 2, 54 dividido por 2 vai dar 27 vezes o ρ. A gente tem agora a resistência do terceiro fio. E por fim, a resistência do fio 4 vai ser ρ vezes L4 sobre o A4. Então, o ρ constante a gente mantém, comprimento 4, 106 pela tabela, e a área vale 1, né? 106 por 1 vai dar 106, então vai dar 106 ρ. Então a gente já tem aqui agora, ó, as 4 resistências. A pergunta dele aqui é em ordem crescente, ou seja, a gente vai ter que montar do menor para o maior. Então, qual dessas aqui é a menor resistência? 34, 11, 27, 106. A menor é o R2. Então, R2 é a menor resistência. Depois do R2, qual é a menor? Então, o R2 vai ser menor que R3, que vale 27. A terceira menor, R1, que vale 34. E a maior delas é a R4, que vale 106. Então, R2, R3, R1 e R4. Vamos ver aqui nas alternativas se tem alguma. R2 para R3, R2 para R3, R1 para R4. Então, o gabarito correto aqui seria a alternativa letra
C. Beleza? Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.